Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, o Direito de Família de Alta Complexidade. Eu sou Daniel Pacheco, estou aqui com meu colega Thiago Seiler Bittencourt para falar de um assunto para lá de especial e interessante hoje, né, Thiago? As ciladas no divórcio amigável. Quer saber mais? Bom, antes de qualquer coisa, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal. É muito importante para a gente estar aqui e continuar trazendo conteúdos de relevância para vocês. Vem comigo, a gente vai conversar logo logo. Tiago, divórcio consensual, amigável. Em regra, o melhor dos paraísos, né? Pelo menos em tese, né? Em tese é o que todo mundo fala e, né, vamos tentar ir para um divórcio amigável, consensual, na base do diálogo, da conversa, da transparência. Exatamente. E eu acho que é exatamente na questão da transparência, como diz o outro, é que o bicho pode pegar. Exatamente isso. E a gente quis falar desse assunto, né, Thiago? Por quê? Porque a gente bate muito na tecla que o melhor caminho para se resolver um divórcio efetivamente é o diálogo. É, sim, o consenso, embora algumas divergências, mas que se chega ao consenso. Então, realmente, o caminho mais indicado é, sempre que possível, o divórcio amigável. Mas a gente quer chamar a atenção para algo que muita gente não enxerga, e inclusive esse vídeo também é destinado aos nossos colegas advogados familiaristas, ou àqueles ainda que estão aí se aventurando no direito de família, né, Thiago? Eventualmente estão ali participando de um divórcio amigável. A gente quer trazer um pouco, não, muito da nossa experiência aqui no escritório de lidar com divórcios de alta complexidade no nosso dia a dia. Sim. A gente faz isso todos os santos dias, graças a Deus. É algo que a gente adora fazer. E isso, na prática, nos trouxe muitos aprendizados. Principalmente do que não fazer. Né, Thiago? Então, partindo desse cenário, a gente vai abordar esse assunto no aspecto da fraude. Um assunto que a gente adora falar e a gente... Não adianta, é o nosso carro-chefe aqui no escritório, é onde a gente se especializa, onde a gente busca cada vez mais ajudar pessoas através de combater a fraude à partilha. E por que, Thiago, que o divórcio amigável ele pode se transformar numa grande cilada nesse viés da transparência? Quando justamente há essa falta de transparência. Exato. Né? E aqui a gente vai chamar atenção para alguns detalhes. O nosso jeito de trabalhar aqui no escritório, a gente não está aqui defendendo nada, né, Thiago? Dizendo que o nosso jeito é o certo, dos colegas é o incorreto. E nem que o divórcio amigável é ruim, como tu bem adiantou há pouco. Não, ao contrário. Não é a gente vai trazer os aspectos do que é que a gente tem que estar muito atento no divórcio amigável. Que é a saída mais coerente, ao nosso ver. O cliente vai nos procurar, o esposo, a esposa, para encaminhar o divórcio. Qual que é a nossa praxe aqui no escritório? De novo, não estou dizendo que a nossa é a certa ou dos outros não. Mas isso já tem nos mostrado, em alguns anos de prática, ser o modo talvez mais assertivo até o momento. Né? O cliente vai nos marcar uma consulta, uma reunião, onde nós vamos, né, Thiago, aprofundar todos os detalhes da situação daquele cliente, a questão do... até mesmo emocional, tem todo esse lado aí que envolve, porque a gente precisa saber o que envolve aquele divórcio, principalmente por parte da nossa cliente. Isso interfere muito na solução do caso, né? Não adianta a gente pensar um arranjo de partilha se o envolvimento emocional daquela parte não é legal, ela quer vingança, por exemplo. Exato. E é um momento em que as partes estão muito fragilizadas emocionalmente, né? Então isso pode dificultar muito. É muito importante que a pessoa, quando venha nos procurar, já esteja emocionalmente, pelo menos segura do que quer. Segura do divórcio. Segura do divórcio, Exato. E aí, a partir disso, que a gente consiga construir uma solução juntos, né? Perfeito. Mas tem a questão dos filhos, tem a questão de pensão alimentícia e tem a questão patrimonial, que eu acho que é onde tu ia chegar, né? Isso. Então, o que a gente faz? A gente faz toda essa análise, né, Thiago, com o cliente, detalhadamente, sobre a segurança. Realmente o divórcio é a última opção? Já está pronto, muitas vezes a separação de fato já existe. A gente vai vir para falar do divórcio. E essa cliente, pelo menos aqui, nós tomamos o cuidado de mapear 100% ou tudo que está ao nossa disposição, for possível, do patrimônio comum desse casal. Então a gente já vai fazer uma busca avançada em nome do cônjuge dela. A cliente, inclusive, aqui fica a primeira dica de ouro, vai ter que nos apresentar os comprovantes daquilo que ela alega ser patrimônio comum. Então, assim, a gente não atende
o cliente, seja o marido, seja a esposa, se ele não nos apresentar ao menos o imposto de renda dos últimos 3 anos dele. Sim. Porque eu quero saber se o que ele está me informando que é o patrimônio realmente foi declarado ou não. Uhum. Tá? Então esse é o primeiro detalhe que eu quero já deixar cravado aqui. Peçam ao menos o imposto de renda do cliente de vocês. Um parêntese, né? Porque se tu não tiver esse cuidado como advogado, daqui a pouco tu te vê sendo instrumento da pessoa no intuito de fraudar a partilha, né? E essa é a primeira cilada que eu quero abordar. Mas fica à vontade. Não, é isso aí mesmo. Isso é uma grande cilada. Então, ótimo. A questão do cuidado que o advogado tem que tomar no divórcio amigável, né? Porque às vezes, como é amigável, como é consensual, como as partes já conversam, tá tudo certo e tal, às vezes chegam informações pela metade, ou não documentadas, ou informações soltas, e aí a gente acaba não tendo certeza sobre aquele contexto. Daqui a pouco tu como advogado, pode estar respaldando juridicamente uma fraude, sem saber, né? Então é fundamental que a gente tenha esse cuidado, e aqui agora falando aos colegas, né, advogados, que a gente tenha esse cuidado num processo de divórcio, de pedir para o cliente, como tu bem colocou, no mínimo, as declarações de imposto de renda dele dos últimos anos. Patrimônio partilhável parte dali. Aquilo é o mínimo. Se tem alguma outra situação, algum outro contrato particular, alguma situação assim, enfim, que venha como complemento. Mas a gente tem que partir do imposto de renda, né? Perfeito. Ainda assim, já vou te passar a palavra, tudo depende de uma postura igualmente ética e cautelosa do advogado do outro lado, né, Daniel? Não, é exatamente isso. A primeira dica valiosa é essa. Do teu cliente, você tem que ter, assim, a confiança máxima de que ele está te trazendo a verdade. Esse é o primeiro ponto. Sim. Embasado em algumas provas. Já do outro lado, né, Thiago, o que vai acontecer? O divórcio amigável ele vai se desenhar, ao meu ver, em dois aspectos, em 2 momentos. Uhum. Vou falar do extrajudicial, tá? Ou seja, antes de ingressar num processo propriamente dito. Quando as partes, ou seja, aquele casal que está se divorciando, procuram o mesmo advogado, isso é um assunto delicadíssimo, problemático. Porque quando eles procuram o mesmo advogado, se eles vêm juntos procurar o mesmo advogado, ok. A chance disso se tornar uma cilada para o colega advogado ele é menor. Afinal de contas, as partes já vêm com tudo definido na cabeça deles. Com um acordo já desenhado, juntos, né? E a única possibilidade que a gente atende o casal junto aqui, representando as duas partes, é essa aí, né, Thiago? Sim. Quando os dois vêm juntos. E já vou te explicar por quê. E a outra possibilidade é justamente essa que a gente está colocando. Uma parte procura o advogado e a outra parte tem o seu advogado. Que, aliás, é como a gente recomenda que seja feito. Sim. Cada um com o seu advogado. Porque na primeira hipótese, vamos mudar aqui o cenário. Vamos dizer que o marido procura o nosso escritório. Bom, a gente sabe que o Thiago, da nossa transparência, da nossa ética, para atuar com isso. Mas a esposa, que está do outro lado, ela não conhece a gente ainda. Então começa o seguinte, a desconfiança que aqueles advogados, e a desconfiança ela é genuína, porque a maioria das vezes esse advogado ele pode ser usado, como a gente falou agora, como uma massa de manobra, digamos assim, que é a primeira cilada para o advogado. E aí a cilada para a parte, para o cônjuge, que é aceitar fazer um acordo formulado apenas pelo advogado que o ex-cônjuge já contratou. Certo? Claro. Então esse é o grande ponto. Então a gente sempre vai possibilitar esse diálogo com a outra parte. Nosso primeiro ponto é propicia o diálogo, ou seja, convida a outra parte, faz contato com a outra parte. A partir do momento que o cliente assina a procuração, para nós ela não se envolve em mais nada relacionado ao divórcio dela com a outra parte. Ou seja, a comunicação fica toda intermediada por nós. Nós, né, Thiago, a gente faz o primeiro contato justamente para dizer o seguinte, olha, senhor fulano, estamos representando a dona Cicrana aqui, para regularizar a situação do divórcio de vocês. Gostaríamos de convidá-lo para uma reunião no dia tal, e que, se possível, o senhor já esteja com o seu advogado constituído para tratarmos amigavelmente desta situação. É possível? O senhor acha que é possível tratar disso amigavelmente? Bom, o cliente dizendo que não tem acordo, que não tem conversa, a gente evidentemente não vai dar andamento nisso. A gente vai preparar o processo para a via litigiosa. Sim. Agora, onde é que está a cilada aqui para nós e os cuidados que a gente tem que ter? E o cuidado do cliente é justamente procurar advogados comprometidos nessa causa. Exatamente nisso. Quando ele aceita a conversa, outra parte aceita a conversa por intermédio do seu advogado, até porque nós, como advogados, não podemos trabalhar em contato direto com outra parte se ela já tiver advogado, isso fere o código de ética do OAB.
E aí, meus amigos, essa outra parte que está, sim, aqui no nosso exemplo, imbuída do intuito de fraudar, de ocultar bens, ele oculta os bens para o próprio advogado dele. Exato. Que é isso que a gente está falando. O advogado se torna um fantoche do fraudador. Às vezes o advogado não sabe que ele está... Sem saber. É. Então, como o advogado pode se precaver disso, Thiago? Pedindo o mínimo de provas. Imposto de renda. A questão de imposto de renda, do imposto de renda do cliente é o mínimo, né? E aqui eu vou até trazer um exemplo, obviamente sem dar nome aos bois, né? Mas em relação àquele divórcio que a gente estava tratando, até da reunião com o outro advogado, da outra parte, né? Vou ilustrar. Uma pessoa nos procurou para justamente ajudar ela nessa questão de um divórcio consensual, a princípio, e nos trouxe uma relação de bens que integraria o patrimônio comum a ser partilhado, né? Juntamente com esta relação de bens, ela nos trouxe a declaração de imposto de renda do marido, né? Olha a importância disso. E aí a gente iniciou uma tratativa com o advogado do marido, era uma mulher. A gente começou a tratativa com o advogado do marido e o advogado do marido nos apresentou também o patrimônio a ser partilhado. Porém, o advogado do marido não tinha tomado o cuidado de pedir ao marido, seu constituinte, a declaração do imposto de renda dele. O que aconteceu? Na declaração que nós tínhamos fornecida pela mulher, havia bens que o advogado do marido não nos apresentou, né? Então, quer dizer, o advogado do marido apresentou um patrimônio menor do que o patrimônio que nós já sabíamos que existia e que seria partilhável. Quer dizer que o advogado está de má fé? Absolutamente não. Mas talvez esse advogado não tenha tido a cautela de pedir para o seu cliente a declaração de bens e rendimentos dele, apresentar à Receita Federal, e aquilo ali seria uma coisa tão básica, né, Thiago? Uma coisa básica e necessária para esse tipo de divórcio. E é aqui que está uma das ciladas, né, também do divórcio amigável, que é tu partir para uma negociação visando uma partilha de bens sem ter segurança sobre o patrimônio que deve ser partilhado. Sobre o patrimônio em relação ao qual tu vai ter direito, né, de meação. Não, a questão do imposto de renda é muito, muito básica. Por quê? Evidentemente, nós vamos... E aqui vem o segundo ponto, que é para os advogados não caírem em cilada e os clientes, enfim, pessoas que nos acompanham, entender o real motivo disso. O que a parte apresenta no imposto de renda é o que ela não está escondendo. Exato. Então, isso é o mínimo. Por isso que é o básico, né? É o básico. Agora, óbvio que vai entrar a expertise e a nossa experiência aqui, evidentemente, de investigar o que não está apresentado ao imposto de renda. Sim. Agora, se você, como advogado, não toma um cuidado básico, mínimo, de ver o patrimônio que ele já apresenta no imposto de renda, imagina o restante. Então você, colega, pode muitas vezes, infelizmente, tirando os casos de má fé mesmo, de colegas que realmente agem de má fé, a gente sabe que existe, em toda profissão tem um lado ruim. Sim. Mas você pode estar sendo aí utilizado como uma ferramenta do fraudador, que é o marido, que é o cônjuge, a esposa, o marido, enfim. Por simplesmente não tomar alguns cuidados básicos, que é de filtrar as informações e pedir o mínimo de comprovação sobre aquele patrimônio. Por quê, né, Thiago? Vamos falar a verdade. Se você pede ao menos imposto de renda, que é obrigação da parte declarar ao governo, e ele não declarou, tu te exime de qualquer responsabilidade. Sim. E de saias curtas e de sinuca de bico. Pelo menos o advogado fez a parte dele, digamos assim, no sentido de apurar os bens. Por quê? Porque se depois, durante as tratativas ou até mesmo durante o processo, sobrevêm bens que estão no nome dele, mas não estão declarados, eu, como advogado, não tinha como saber. Eu vou renunciar na hora dos meus poderes, sob o ponto de vista da quebra de confiança com o meu cliente. Sim. Mas eu não tinha como saber, porque ele que está errado. Ele não declarou isso para a Receita Federal. E engraçado que isso é uma cilada para o advogado, usando o termo cilada, que a gente nomeou o vídeo aqui, né? Cilada para o advogado, e acaba colocando o cliente numa cilada também, que é de entrar numa negociação de partilha sem ter conhecimento seguro do patrimônio partilhável. O cliente, no caso nosso, que tá contra esse... outra parte. Isso, o cliente deste advogado que não tomou essas cautelas, sim. Entendeu? E aí acaba virando uma cilada, porque o final de tudo é o cliente vai pagar a conta. Exato. Porque patrimônio comum ali não está relacionado, está ocultado. Exato. Aí vamos lá, o cara tem um patrimônio de 3 milhões, mas formalmente ali, que seja do conhecimento do outro cônjuge, tem um patrimônio de 1 milhão. Aí ele vai partilhar 1 milhão, sendo que ele teria direito à partilha de 3. Perfeito. Exemplo, né? Agora, Thiago, basta
para eliminar as ciladas que os dois tenham, por exemplo, se precavido, apresentado os impostos de renda dos seus clientes, não basta, né? Porque a gente sabe que o que não está no imposto de renda que é o que realmente nos interessa aqui no âmbito fraudatório. É o que não aparece no imposto. E pode estar no nome dele. Por quê, Thiago? A maior parte, tá, dos processos onde existem a fraude à partilha, elas não consistem em esquemas elaborados, complexos de fraude. A maior parte dos processos de partilha que ocultam bens e fraudam a partilha do outro cônjuge se dá pelo simples fato de você não apresentar esses bens à partilha. Acreditando cegamente que a outra parte, essa esposa ou ex-marido, não tem conhecimento, mesmo estando no teu nome. Sim. Basta, seja um carro, seja imóveis, seja investimentos, seja seguro de vida, seja previdência, investimentos diversos, está no nome dele. Mas ele deixa de colacionar isso. Sim. Simplesmente ele deixa de apresentar, achando que isso aí não é partilhado. E é muito importante, eu acho, com relação a esses bens que estão omitidos do imposto de renda, que o cliente atue de mãos dadas ali com o advogado, trazendo informações, trazendo indícios, por exemplo, né? Não, o Daniel não declara aquele carro lá, mas é o carro que ele anda todos os dias. Eu sei que foi ele que pagou, mas tá no nome do irmão dele. Perfeito. Mas o carro é dele, foi ele que pagou, é ele que usa, mas tá no nome do irmão. É importante que o cliente traga esse tipo de informação para que o advogado depois possa verificar, investigar, né? Porque superado ali a parte formal, digamos, do que é declarado e o que não é, e essa espécie de segregar as informações ao próprio advogado, propositadamente, para que ele não apresente para o outro, a gente já superou. Agora, a gente sabe que a pessoa que age de má fé e que está fraudando, ela vai ter diversas maneiras, diversos subterfúgios de fazer isso. A maior parte delas é andar com patrimônio que não está registrado no seu nome, como tu bem colocou. Sim. Aí é que entra, óbvio que os advogados não vão sair por aí investigando a vida das pessoas sem ter um mínimo de elemento. Tem que ter um indício mínimo. Que isso exista, como tu disse. Então, esse acompanhamento vai vir do cliente, da sensibilidade do cliente em alertar com certeza o teu advogado em relação a isso. Mas o que a gente quer deixar bem claro o divórcio amigável é sim a via mais usual, a via que a gente acredita, mas dentro dele, diversas ciladas podem acontecer. Sim. A primeira, só para complementar, isso, porque a gente acredita na boa-fé das pessoas. Claro. O colega advogado que está tratando com o outro amigavelmente, ele acredita que aquele colega advogado não vai fazer algo em torno disso. Sim. E para ti, como advogado, no trato com o teu cliente, fica uma situação desconfortável tu desconfiar do cliente, né? Perfeito. Então, acho que se tu pedir pro teu cliente, no mínimo, a declaração de bens e rendimentos dele, tu tá te resguardando no sentido de que tu não tá sendo usado como fantoche ali para uma eventual fraude. Porque se for usado, isso já extrapola a tua competência. Exato. Tu pediu o documento. Claro, porque tu não é um investigador. Exatamente. Né? Se ele tem bens que não estão declarados, ele já está agindo contra o fisco, inclusive. Exatamente. E ele não é só contra ti, advogado. Então esse é o grande viés da situação que pode desandar para uma cilada no divórcio amigável. Outras possibilidades, já que me vem à cabeça, ainda em relação a isso, vamos dizer que superamos a fase aqui de patrimônio, as partes concordam, apresentaram ali, tá tudo ok. Em relação às cláusulas do próprio acordo. Cláusulas que daqui a pouco demandam maior atenção do advogado da parte contrária e que deixa passar. Ou cláusulas que deveriam estar constando ali para justamente proteger e evitar dores de cabeça futura para ambos. Então, mais uma vez, a falta de experiência do cliente coloca em risco o seu cliente. A falta de experiência do advogado coloca em risco o cliente, coloca o cliente numa cilada. E o que tu está falando agora é importantíssimo. E nesse mesmo ponto também tem uma cilada ao advogado, né? E aí eu me dirijo de novo aqui aos colegas advogados que estão nos assistindo, que é a questão da valoração dos honorários advocatícios. Perfeito, Thiago. O pessoal tem o hábito de achar, e isso pode ser verdade, mas nem sempre se confirma na prática. Na nossa prática, muitas vezes não se confirmou. Que o divórcio amigável vai ser um processo mais tranquilo, mais simples, menos trabalhoso, e muitas vezes não é. Muitas vezes é até mais trabalhoso do que um processo com litígio, né, Daniel? Ótimo tu abordar isso, que eu já estava me esquecendo, que esse é um ponto central
para que o advogado não caia em cilada. Mas veja só, é que todas as ciladas que eu falei que o advogado vai cair, ele vai levar o cliente dele junto. Sim. Porque vai prejudicar o cliente. Então, tu falou muito bem. É saber convencionar os honorários advocatícios do seu cliente de forma justa, mas de forma correta. Sim. Thiago, eu não me lembro de nenhum divórcio que a gente tenha conduzido amigavelmente que ele nos deu menos, entre aspas, trabalho do que um divórcio 100% litigioso. A não ser quando acontece, como tu colocou como exemplo, de chegar o casal, né, para ti, olha, nós temos os termos, nós queremos fazer desta forma, então é só formalizar e tá tudo certo. Aí sim, consensual, aí, okay, 100%. Mas foge da convencionalidade. Foge. Isso aí é exceção. Normalmente tem alguma questãozinha que não está bem definida. É muito comum também que as partes acabem tentando usar o advogado como uma espécie de juiz do divórcio, né? Sim. Então, quer dizer, e o papel do advogado é representar os dois, tentar chegar num entendimento, mas não é dizer quem está certo e quem está errado, né, Daniel? E a gente vê isso, é comum, né? Mas o que eu ia dizer também, em relação a essa questão do divórcio amigável, do pessoal achar que é menos trabalhoso, é que às vezes até mas essa premissa é uma premissa falsa. Totalmente falsa. Não, por exemplo, honorários, se o divórcio for consensual, são X. Se for litigioso, é X mais Y. Olha, mas tem vezes que o divórcio consensual vai dar mais trabalho do que o litigioso. Então essa premissa, como uma premissa obrigatória, eu acho que ela acaba não se colocando, né? Eu há algum tempo, e aqui a gente já vem adotando essa prática, Thiago, que é agora falando especificamente na fixação de honorários, o nosso honorário ele é fixado para a resolução do problema, para a entrega da solução, seja ela da via como ela vai decorrer. Porque vamos lá, se a gente realmente consegue, de forma rápida, resolver o problema para o cliente, eu trouxe uma vantagem para o meu cliente. Resolvi um conflito pesadíssimo de forma rápida. Mas por quê? Porque foi fácil? Não. Porque eu empreguei as técnicas adequadas, necessárias, através do meu conhecimento e da nossa experiência. Se demorar muito... parafuso do mecânico, né? Exato. Não é o tempo que demora para apertar o parafuso, sim localizar e saber. Mas o divórcio demorou muito. Bom, o problema é meu. Eu já estou te cobrando sabendo que isso pode acontecer. E essa questão do divórcio se dá apenas com a tratativa do amigável e depois as duas partes lavrarem uma minuta de acordo e levar para o juiz assinar? Tenha certeza, colega advogado, se você ainda não fez nenhum divórcio desse tipo e vai fazer, se preocupe com isso. É aqui que o trabalho existe. Porque o trabalho de reuniões, o trabalho de averiguar documentos. Inclusive, Thiago, porque quando a gente não está dentro de um processo de divórcio litigioso dentro da justiça, a gente tem ferramentas à disposição para localização de ativos, para localização de bens, reduzidas. Exato. Tem, mas menos, né? São pagas. Então tu vai ter que saber o caminho. Você, como advogado, vai ter que saber esse caminho. Sim. Então isso acaba te dando mais trabalho, sem nenhuma dúvida. Conduzir esse processo 100% de forma amigável. Por quê? As partes muitas vezes se sentem incomodadas, elas querem continuar e elas querem levar a um litígio. E o amigável, desculpa te interromper, mas o amigável muitas vezes tem mais relação com uma intenção das partes de fazer amigável do que propriamente com um acordo em relação a todos os termos, né? Perfeito. Então, não, eu quero fazer amigável, eu não quero ir para a justiça, litigar, processo, audiência, não quero isso, eu quero fazer amigável. Só que aí tu tenta fazer amigável até as partes chegarem num consenso efetivamente sobre todos os termos do acordo. É um processo longo, né? É um processo difícil. É o processo mais demorado, sem dúvida nenhuma. Thiago, te vem à cabeça agora aqui de pronto mais alguma cilada, mais alguma coisa que a gente tem que estar de olho bem abertos nessa condução desse divórcio amigável? Acho que não, acho que a gente trouxe bons exemplos aí, né? Maravilha. Bom, até para não se alongar muito no nosso vídeo aqui, você, colega advogado que eventualmente estiver assistindo nosso conteúdo, deixa aqui nos comentários qual é a cilada comum que acontece em divórcio amigável que faltou a gente falar aqui. Vamos abordar esse assunto no próximo vídeo. E, para quem não nos segue nas redes sociais, fica o convite lá no Instagram, no @seilerepacheco, o nosso Instagram do escritório. O meu Instagram é @danielpachecoadv. @Thiago Seiler ADV. E se tiver dúvida também, no nosso site seilerepacheco.com.br, vai ser sempre um prazer recepcioná-los. Deixe os contatos aqui. E, mais uma vez, fica o convite. Inscreva-se aqui no nosso canal,
deixa a curtida aqui para o YouTube entender que esse vídeo tem relevância e para outras pessoas entenderem mais dos seus direitos, principalmente de um aspecto prático, né, Thiago? Que como a gente traz aqui, a gente não vem com juridiquês, a gente não vem com lei, com artigo, não, a gente vem com um dia a dia, que é o que realmente interessa, que é o que realmente vai representar um prejuízo ou não para o cliente e também para o advogado. Essa é a ideia. Então, um forte abraço, meus amigos, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.